Livro de Neemias, capítulo 5, unidade textual, versículo do 1 ao 19. Vai ser a plataforma para continuarmos a desenvolver a mensagem que nós estamos expondo em todo esse livro, dando sequência de onde nós havíamos parado. Uma restauração total. Para todos, que estão de antemão desenvolvendo comigo toda essa jornada, sabem que Neemias ele colocou um propósito no seu coração, foi aprovado por Deus, tinha o aval do rei Artaxerxes. Ele estava construindo, ou melhor, restaurando os muros de Jerusalém e a cidade santa e reinaugurando o templo, nós podemos dizer. Havia alguns problemas que apareceram, percalços. Nada nunca é fácil, e ele estava lidando com essas situações, inclusive também inimigos que haviam se levantado contra a obra de Deus. Lembrando que eles já haviam conseguido embargar a obra do Senhor em um certo ponto da história, o livro de Esdras apresenta isso, mas agora Deus responde à altura e chegou o tempo que Jerusalém seria restaurada através desse cooperador e os servos do Senhor que estavam ali com ele dentro desse mesmo propósito. E essa restauração seria completa. E no capítulo 5 nós vamos perceber por quê. Jerusalém estava sendo reconstruída. Era o exterior de Israel, como já referi, os muros estavam sendo restaurados, o templo novamente seria reinaugurado, e todos os problemas estavam sendo resolvidos. Mas, dentro de um contexto de guerra, as coisas não estavam indo bem para com os espólios daquilo que sobrou dos ataques que Jerusalém havia recebido. Lembrando que ainda o clima é de cativeiro, a fumaça ainda está de pé. Então, a economia estava em colapso. Judá, que era o reino sul de Israel, estava ali literalmente trabalhando para o desenvolvimento dos muros. Eles não estavam agora executando seus próprios trabalhos. Eles estavam inteiramente colocando todos os seus esforços na restauração de Israel. E nós vamos ver aqui alguns contrapontos que precisavam ser resolvidos por causa de quê, irmãos? Prestem bem atenção. Sempre quando um mal surge, sempre que um grupo de pessoas, um país, ou os países estão se confrontando, sempre há quem lucra vendendo lenço para quem chora. Sempre há quem está lucrando vendendo caixão. Muitas pessoas, até mesmo no nosso tempo, elas não estavam interessadas que essa pandemia viesse a terminar, a acabar. Essas pessoas, elas são conhecidas como os aproveitadores de situação. Para que a obra de Deus pudesse chegar ao seu mais alto nível e alcançar o seu grande propósito, tudo isso precisava ser consertado. E o que vai acontecer agora? Neemias, ele vai ouvir as aflições do povo que precisa de ajuda. Preste bem atenção. Esse líder chamado Neemias, que Deus havia levantado, ele vai ouvir as aflições do povo que precisava de ajuda, ou melhor, precisava da sua atenção. Os 5 primeiros versículos, para o nosso primeiro momento do texto, as Escrituras nos expõem o seguinte: surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus, pois haviam alguns que diziam:
Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguir trigo para comer. Havia outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós, nossos compatriotas, temos o mesmo sangue. Nossos filhos são os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitos aos nossos filhos e filhas à escravidão. E de fato, algumas das nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-los, pois nossas terras e vinhas pertencem a eles. Como nós estamos vendo, irmãos, a situação era catastrófica. Por quê? Logo após todo esse colapso do cativeiro, do ano 70, essas duas levas e tudo que foi ocorrendo com Israel, o pessoal enfrentou uma grande miséria. Primeiro, eles tiveram um clima ruim, assim como diz alguns historiadores. A outra circunstância foi que eles tinham dívidas para pagar. E nessa época, o que acontece? Eles tomavam dinheiro emprestado, mas os credores emprestavam dinheiro a juros altos. E aí eles não tinham como pagar. Quanto mais eles produziam, mais os juros aumentavam. Então a dívida era uma dívida extensa que nunca tinha fim. E aí eles iam empenhando tudo que eles podiam para pagar, quitar essas dívidas. Como aqui nós vemos, eles perderam cereais, que eram colheitas, eles tinham que entregar tudo para os credores, a ponto deles passarem fome. Não bastando, eles tinham que vender os seus filhos como escravos, se a dívida não fosse quitada. E como o texto aqui referiu, até as filhas deles já haviam sido levadas como escravos e como perfumeiras. A situação era realmente medonha e de muita tristeza. E é isso que eles estão queixando a Neemias, porque eles estão ali trabalhando, mas eles têm uma vida. E aí eles leiloavam terra, eles perdiam as suas posses. E no original, essa queixa que eles apresentam para Neemias é o mesmo que um clamor. Eles rasgam o coração. Eles apresentam para Neemias o que aconteceu com eles pelo fato de que os seus próprios conterrâneos havia prejudicado eles dessa maneira. E a narrativa que eles estão descrevendo nesse momento: nós não somos irmãos, nós não somos compatriotas, os meus filhos, as nossas filhas não são irmãos dos filhos deles, nós não somos da mesma família de Israel. Mas eles tiveram a coragem de tirar tudo de nós. Irmãos, esse é o nível de corrupção que atravessa o tempo. São os políticos da época, são aqueles que eram os antecessores de Neemias. Vejam como eles se comportaram como os filhos do seu próprio solo. Eles não tinham dinheiro nem para pagar os tributos do rei. Eles estavam devendo a própria vida. Isso lembra muito a situação do nosso país. Se tem um país que produz no mundo
mundo é o nosso país. Se tem um país onde que o povo trabalha, é o nosso país. Apesar de todas essas informações negativas que temos, irmãos, mas vocês podem perceber, o que é a moeda corrente do país é serviço à pecuária, é o homem do campo, é ele que faz o capital girar. E às vezes ele não tem uma estrada digna para trazer os seus mantimentos para apresentar no comércio. E vice-versa. Nós temos aí, às vezes, comerciantes que abusam dos preços. Nós temos trabalhadores que lesam a empresa, não trabalham. É a corrupção no alto escalão, no mais profundo, no coração do próprio povo. Eles não se contentam com aquilo que eles já têm, mas eles querem a vida das pessoas. Eles querem no final escravizar o seu próprio semelhante. É a situação que está sendo escrita. Nós nos tornamos escravos dos nossos próprios irmãos. Espiritualmente, nós podemos dizer que é aquela queixa que nós apresentamos para Deus. Nós nos tornamos escravos do pecado. O pecado nos aprisionou. A corrupção acabou tomando conta do nosso ser. Não podemos fazer nada. Muitas pessoas, irmãos, não estão nem aí com o seu próprio povo. E nós somos uma engrenagem. A longo prazo, ou em curto período de tempo, no final todos somos afetados. Todos somos prejudicados. É a lei do bumerangue, ele vai e volta. E essa situação que Neemias ele está ouvindo, não adiantava nada ele restaurar o exterior de Jerusalém, e o interior está corrompido por maldade, corrompido por tudo aquilo que lesa o próximo. Então a restauração que Deus ele quer fazer conosco não é simplesmente estética. Deus ele quer fazer um avivamento completo. Deus ele quer realmente restaurar o seu povo. Ele quer restaurar a nossa condição diante dele. Ele quer que essas amarras que às vezes nós temos em outras situações vão ser quebradas. Deus ele quer realmente mudar a nossa condição de uns para com os outros. Porque, irmãos, nós temos que nos resolver. Nós temos que nos restabelecer. E é interessante que aqui é o argumento, aqui é a máxima, porque não somos irmãos. Não somos irmãos. É isso que o povo falou, mas nós não somos de Israel. Então, assim, quando há essas barreiras entre nós, realmente, irmão, nós devemos apelar para a filiação que temos, para a família que pertencemos. Mas espera aí, nós não somos irmãos, temos que resolver isso. Inclusive o apóstolo Paulo diz, vocês deveriam resolver essas demandas entre si. Vocês não têm pessoas sábias que dá para julgar essas causas, para que o ímpio não fique sabendo, para que o perverso não tenha contra-atacar vocês. Então assim, irmãos, Deus ele quer realmente restaurar a nossa vida dentro de um comum acordo, como o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. No final temos que entrar em concordância. Não somos irmãos, não somos filhos do mesmo Deus, nós não temos o mesmo Messias. Então que possamos realmente nos pôr à mercê da palavra de Deus, para que possamos ser sarados, para que possamos ser corrigidos, para que possamos ser transformados. Porque Neemias passou, e sim, Neemias cumpriu com o seu propósito, Neemias cumpriu com o seu papel, mas nós estamos aqui diante daquele que era o dono da obra de Neemias.
Ele está com os ouvidos atentos ao seu, ao meu clamor aqui nessa noite. Deus, Ele está no ponto da referência que Ele fala no livro do profeta Isaías: entra em juízo comigo, para que eu possa te justificar. Como assim entrar em juízo? O que Deus está dizendo? Apresenta as suas causas, sejam honestos, como eu sou franco com vocês, para que eu possa justificá-los. Deus está querendo nos justificar aqui nesta noite, ouvindo as aflições do povo que precisava de ajuda, irmãos. Que possamos tomar consciência aqui nesta noite, que possamos ser pessoas humildes, que possamos nos atentar para a dimensão dessa situação, que é nós, Deus e a sua obra. Quem de nós não precisa de ajuda? Quem de nós não precisa da mão do Senhor em nosso favor? Quem de nós não precisa da justiça de Deus? O povo precisava de justiça, o povo precisava ser ouvido. Talvez o seu coração estava gritando, os seus lábios estavam em silêncio, mas o seu coração estava gemendo. Você precisava ser ouvido, ou você precisa ser ouvida. Deus está aqui atento para que Ele possa te justificar. Versículos do 6 ao 12. Ouvi essas reclamações, acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres oficiais. Disse-lhes: estáis cobrando juros dos vossos compatriotas. Pois é isso, convoquei uma grande assembleia contra eles, e lhe disse: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos a outros povos. Agora vendeste vossos irmãos, assim eles teriam de ser vendidos a nós novamente. Então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom que façais isso. Acaso não deveis andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, os meus irmãos e os meus ajudantes, emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolve-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a semente, a parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que eles têm exigido. E eles disseram: devolvemos tudo o que pedis e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos foi dito. Chamei então os sacerdotes e fiz declarar sob juramento o que fariam conforme prometeste. Neemias, ele se indignou com essa situação, ele se enfureceu. Tipificando, melhor dizendo, a Cristo, há alguns poucos momentos que Jesus ele se enfureceu, ele se irritou, ele se indignou no seu espírito. A primeira vez foi quando ele entrou no templo e lá havia virado uma casa de comércio. Lá no templo havia sim onde que eles vendiam os animais para sacrifício, dentro daquele contexto, naquela época, aquele negócio todo, mas eles estavam já agindo de má fé. Quem chegava lá não conseguia orar, não conseguia buscar a Deus, porque estava uma disputa de venda. E aí Jesus ele começa purificando o templo. E aí onde que ele se indigna e diz: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Outro momento que ele ficou irritado foi quando ele estava caminhando com as multidões, todo mundo querendo ter com ele,
inclusive os pequeninos, as criancinhas. E aí eles não queriam deixar essas crianças irem até Jesus. E aí ele fica indignado e fala: deixa elas irem, porque das tais é o reino dos céus, e se vocês não forem como elas, não entrarão. Porque elas são desprovidas da ganância desse mundo, elas são desprovidas dessa maldade, dessa corrupção, desse sistema que nós mesmos criamos. E é o que está acontecendo. Neemias ficou indignado, convocou a todos para uma assembleia e disse: nós compramos o nosso povo que estava cativo na mão do inimigo, agora vocês vieram e tomaram eles como escravos. Como assim? Vocês vão fazer dessa forma, vocês não vão cobrar juros altos, pesados, vocês vão devolver a parte que é deles, daquilo que vocês tomaram. E aí eles ouviram, irmãos, a correção e pisaram alto. Não, assim vamos fazer. Eles se arrependeram, porque é isso que a palavra de Deus ela tem causado no nosso coração: arrependimento. Uma vez Deus nos falando, nos mostrando: isso está errado, isso precisa ser mudado, isso precisa ser consertado, isso precisa ser devolvido. Temos que fazer conforme a palavra de Deus manda, para que possamos ser restaurados. Então ele pega o sacerdote, o que ele faz? Ele assina um termo de juramento. Ele pega ali representantes religiosos, ele pega representantes do povo de Deus. Vamos documentar isso aqui. É a palavra que está sendo lançada, temos que cumpri-la. E é o que vai estar acontecendo. Irmãos, infelizmente nós estamos num tempo onde que nós ouvimos e dizemos muita palavra adocicada, mas temos pouca ação. Vou apresentar 2 problemas que nós devemos tomar cuidado dentro da mesma situação, que é riqueza, bens. O dinheiro não pode nos usar, usamos o dinheiro. Foi um rico até Jesus, foi a pessoa certa, fez a pergunta certa, tinha uma vida corretinha, mas lhe faltava alguma coisa, só Jesus podia dar para ele. E aí Jesus lança uma proposta e todos nós sabemos qual que é. Jesus viu que ele tinha um problema, ele tinha algo que governava o seu coração e não ele. E aí simplesmente ele pesa, não, entre os meus valores, entre o que Jesus está me mandando, o semblante dele cai. Ele volta atrás, porque ele não abandonou aquilo que o dominava. E são perguntas que às vezes são chocantes, porque também chegou um momento que Pedro falou: nós deixamos tudo para te seguir, Senhor, abandonamos, ali é uma forma de dizer, deixamos para trás negócios, cônjuges, e viemos estar contigo. E aí Jesus fala: já tem a salvação, que nós nem merecemos, não é isso? Não é favor? E aí Jesus, ele é sempre bom, fala: vocês vão receber 100 vezes mais daquilo que vocês deixaram por amor a mim, ao tomar a cruz. Outra situação é Zaqueu, que queria ter com Jesus. É o sentimento que brotou no nosso coração. Jesus estava passando em Jericó, seria a última vez que ele ia passar ali, depois ele ia ser crucificado, uma oportunidade única. Pequeno, com problemas para estar tendo com Jesus, sobe numa árvore, é Jesus que o vê, fala: desce depressa, porque hoje eu vou repousar na sua casa, porque o encontro que promoveu foi o Pai. Ele desce com alegria, ele desce com prazer, ele vai até Jesus, ele abre a porta do seu coração para Jesus, porque ele fala: esse estava perdido, era filho de Abraão, mas hoje a salvação entrou nessa casa. Quem? Zaqueu é a casa, não eram os bens. Jesus entra no coração de Zaqueu, e Jesus não pede a Zaqueu nada diferente do outro jovem, e ele era rico também, apesar de diferença de contexto, mas ambos tinham posse. E Zaqueu por si só diz o quê?
Senhor, se eu defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais, cumprindo a lei. Jesus fica admirado com aquilo. Talvez o seu problema não é o dinheiro, talvez o seu problema são outras demandas, mas se Jesus mandou, nós temos que fazer. Temos que ter esse tratado com Ele, para que possamos, irmãos, ter uma restauração por completo. Os administradores antigos, eles estavam usurpando o povo. Neemias havia prestado um favor para o povo e disse: eu não vou fazer como eles, eu vou agir diferente. E qual é, nesse segundo ponto aqui, a máxima disso? Neemias olha para eles e fala assim: vocês não temem a Deus? Vocês não temem a Deus? Podem ter certeza, irmãos, todo esse escândalo que vocês estão vendo, toda essa pouca vergonha, todas essas leis medonhas, todas essas situações assim que nos deixam de cabelo em pé, tudo isso é falta de temor a Deus. Quando as pessoas não temem a Deus, elas são capazes de tudo, desde matarem os filhos até enterrar a mãe viva, daí para mais, porque não há temor no coração. É aquela coisa, você quer viver no pecado e Deus está dando corda, então vai, é esse tipo de vida que você quer ter. Irmãos, se Deus não colocar freios em nós, somos ilimitados com pés rápidos para praticar o mal. O que leva as pessoas a se corromperem, ser insensíveis com o problema alheio? Simplesmente falta de um princípio. Você já ouviu alguém dizer: essa pessoa não tem princípio nenhum, essa pessoa não age com princípio, ela não age com fundamento, ela não age com moral. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é daí que parte a nossa vida. Nós temos aqui um quadro de horrores, e Deus tinha que resolver essa situação. Nós temos que voltar a temer a Deus, irmãos, porque senão nós vamos nos afundar nas masmorras mais escuras da nossa alma, que se distancia cada vez mais de Deus. Muitos podem até estar escapando da justiça dos homens, se escondendo da lei, dando, quem sabe, a volta até do diabo. Mas quem pode livrar essas pessoas do temível Deus? Quem as livrará das mãos do Senhor? Como Ele mesmo diz: operando eu, quem impedirá? Duros agrilhões é cair nas temíveis mãos do Senhor. Ouvindo a aflição do povo, irmãos, dando exemplo. E dos versículos 13 ao 19: sacudi a dobra do meu manto e disse: assim Deus sacuda da causa das vossas partes os homens, não cumprir esta promessa, seja tal homem assim sacudido, esvaziado. E toda a assembleia disse: amém. E louvou ao Senhor o povo, cumpriu o que tinha prometido. Ali diz: decidi em diante que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, e nenhum dos meus irmãos comemos comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de 40 ciclos de prata, e até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas por temor a Deus eu não agi assim.
Ao contrário, eu prossegui na construção do muro e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, 150 homens dos judeus e os seus oficiais sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes e de outras nações ao redor de nós. Todos os dias um boi e 6 das melhores ovelhas e aves eram preparadas às minhas custas, e 10 em 10 dias eu recebia uma provisão especial de toda a qualidade de vinho, mas nem por isso exigia comida separada para o governador, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Lembra-se de mim para com o meu bem, ó meu Deus, e tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Então Neemias, ele lidera pelo exemplo, e o que levava ele a se comportar era simples. Ele disse: eu temo a Deus, eu temo a Deus. Irmãos, nós devemos partir desse princípio para que possamos ter uma vida correta diante de Deus. Você tem sido exemplo para as pessoas? Paulo chegou a tão grande nível que ele disse: me imitem que eu imito ao Senhor. No filme de Martin Luther King, naquele período de segregação, onde que ele, se eu não me engano, estava encurralando o presidente Nixon para que os negros pudessem ter o direito a voto, o pastor ativista da igreja batista chega um momento onde que é um divisor de água, um choque. E aí ele percebe que o presidente estava o enrolando, dando para ele medalha, esse tipo de coisa, o honrando, mas ele queria esse direito que a Constituição resguardava. E aí ele pergunta para o presidente o seguinte: como o Senhor quer ser lembrado na história? Como aquele que negligenciou? Como aquele que disse não? Como aquele que fez vista grossa? Como aquele que não quis se posicionar? Como que o Senhor vai ser lembrado? Tendo a oportunidade de fazer algo diferente, inusitado. E o presidente, ele apresenta esse mesmo argumento para um político racista que estava perseguindo os negros com violência mesmo. E ele diz: eu estou pouco me lixando como a história vai lembrar de mim. E também o senhor não deveria se preocupar com isso, não. E ele fala: pois eu me preocupo sim. E ele dá a canetada. Foram um dos argumentos que eles usaram com Abraham Lincoln, da mesma forma, que queria a liberdade dos negros. Falou assim: moço, você está fazendo um ótimo governo, a nação te ama, para que colocar tudo em xeque por causa da libertação dos escravos? Para que correr esse perigo? Mas ele sentia que ele tinha que fazer o que era certo. É aquela questão: Jesus, ele fez tudo por nós. Ele fez o que era certo para que nós pudéssemos ter condições, irmão, para vivermos longe de toda essa corrupção que nos assedeia, desde os nobres a empregadores, a empregados, a famílias, a pessoas grandes e pequenas de todos os níveis na sociedade. Como que você vai ser lembrado nessa geração? Parece uma pergunta vaga, mas alguém vai lembrar de nós, alguém vai lembrar de você, alguém vai dizer: não, eu conheci fulano, eu convivi com Beltrano. Comece a caminhar nas pegadas de Cristo agora, para que possamos deixar um bom exemplo e boas lembranças. A nossa igreja batista aqui de Icaraí, ela vai continuar sendo conhecida como uma igreja que teme a Deus, que é honrosa diante do Senhor e das pessoas, que realmente faz o que tem que ser feito.
Deus é quem redime o nosso caminho, vai pavimentando a nossa estrada para que possamos passar, que possamos ter liberdade para servir a Deus fazendo o bem e não o mal. A questão, irmãos, ter liberdade não é fazer o mal. Ser livre é conseguir fazer o bem. E na maioria das vezes quando ninguém está olhando. Isso nos mostra quem lá no fundo nós somos. Amém?